Qualquer um e qualquer uma de nós pode ser, sim, um corrupto. Mas eu não sou obrigado a ser. Não é porque o casamento está em crise no Ocidente que o meu tem que entrar em crise também. Não é um mecanismo de transferência automática. Machado de Assis lembrava algo que eu gosto de retomar e que eu uso até em algumas reflexões. Não é a ocasião que faz o ladrão, a ocasião apenas o revela. A condição de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. Por exemplo, eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, portanto fui um gestor público, encontrei a ocasião, né, de tergiversar da moralidade várias vezes e nunca o fiz. Fui tentado a fazê-lo várias vezes, tive vontade, inúmeras, fiz, jamais. Por que não fiz? Porque eu não quis. Poderia querê-lo, sem dúvida. Nessa hora, a corrupção ela não é algo que nos induz. Só porque você tem um ambiente onde a corrupção ela tem lugar, então eu também me sinto no dever de fazê-lo, porque do contrário eu sou otário. Né? Claro que não. Né? Há pessoas que fazem boas escolhas. A boa escolha e a má escolha são escolhas. Agora, você e eu somos tentados. Você e eu na vida já fizemos várias vezes coisas que a gente não deveria ter feito. Que a gente até poderia ter feito, mas não deveria ter feito. E nós fizemos. Uma das capacidades mais inteligentes de alguém é ter feito algo e achar que não deveria ter feito. E, portanto, o nome disso é arrependimento, que é uma coisa de humanos. O humano que faz o que não deve e não se arrepende tem um nome na medicina, chama-se psicopata. Certo? O psicopata é aquele que não tem noção de moralidade, que acha que pode fazer qualquer coisa. Você considera que os mais corruptos, eu penso na própria classe política, que absolutamente não tem nenhum freio, tem um elemento de psicopatia nisso? Olha, eu até gostaria que fosse, porque se psicopatia fosse, não haveria responsabilidade do indivíduo. Afinal de contas, o psicopata, ele precisa ser protegido e proteger a sociedade dele, né? Porque há um desvio de natureza psiquiátrica, portanto é uma doença. Se fosse uma doença de natureza fármaco-biológica, eu ficaria feliz. Mas para alguns é mau caráter mesmo. É, safadeza. Isso, é safadeza. É ser um pulha, para usar um termo do século XIX. E você diria assim, mas e qual é o limite? Aí é que entra em cena uma expressão que é a ganância. É aquele que age na suposição de que é inalcançável e, segundo, de que ele tem o direito de fazê-lo porque ele é alguém que está acima dos outros. Então, de um lado é orgulho tolo e, por outro lado, é uma certeza da impunidade que vem sendo rompida pouco a pouco, né, no nosso cotidiano. Agora, minha pergunta sempre foi, em relação a alguns desses e dessas no nosso dia a dia, na área pública e privada, até onde eles iam? Qual seria o limite? 100 milhões, 150, 200? Ele come mais do que ele conseguiria? Ele ia sentar em outros vasos sanitários que não fosse já de ouro, né? Ele ia conseguir dormir mais do que o necessário? Ia viajar mais do que o tempo de vida que tem? O que ele faria com isso? Isso significa que se não há um limite, isto é, um terreno em que a gente diz basta, se fosse psicopatia, no sentido claro da psiquiatria, ótimo, o indivíduo tem que ser tratado ou recluso. Nesse caso, é mera patifaria. Colocar no rol das doenças psiquiátricas é inocentar uma cordia que a gente não deve. O que leva uma pessoa que a princípio não é desonesta ou não é mentirosa a entrar nesse sistema? E eu digo assim, tanto no sistema da mentira como lutar contra esse sistema viciado. Há dois movimentos aí dentro. O primeiro é o de inconformidade daqueles e daquelas que acham que isso sendo nojento não é aceitável e que se aceitar isso seria degradar-se. Né? Portanto, a antiga frase que diz os ausentes nunca têm razão. Nós no Brasil, por exemplo, acendemos a luz depois de muito tempo e notamos que há décadas havia uma rataiada que corria pelo lugar. Alguns ratos a gente pôs lá. Outros a gente não tinha notado, outros nos beneficiaram imensamente, outros nós fomos cúmplices por omissão. Mas a gente não pode mais fingir que eles não estão lá, os ratos. O triste hoje no Brasil, para muita gente, é que não tem como não ver. Agora, visto o que se faz. Ora, ou se dá um caminho, que é o que alguns estão procurando fazer, que é de desratizar essa sociedade, ou a outras pessoas que entendem que a vida é assim e se conformam. E tem outros que se recusam a não participar da pilhagem. Né? De maneira geral, quando você pergunta o que leva alguém a fazê-lo, é a possibilidade de ter valores, princípios, nos quais isso caiba. Né? Não há uma razão exclusiva que diga, bom, eu estou fazendo isso porque eu preciso alimentar meus filhos. Isso é diferente. Furto famélico, que é o que a lei define, é quando você o faz porque você não tem alternativa. Porque não tem leite em casa. Você não tem leite em casa. Agora, se você o tem,
Não é um furto famélico. Nessa hora, o que leva alguém a fazê-lo? Talvez uma incapacidade de avaliar o que é correto e o que não é, e uma suposição que é tola de que ele tem a eternidade, né, para corrigir a sua rota. Como é que a gente, como é que eu, que estou fora do sistema, e como é que o público, que a princípio vê isso o tempo inteiro acontecendo, vive tranquilo? Uma pessoa que for, por exemplo, continuamente feliz, ela é tonta, ela não é feliz. A felicidade no estado permanente, ou ele está drogado, né, ou está ébrio, ou está iludido. Né? A felicidade, ela é uma ocorrência eventual. Há momentos que, como você e eu, quero me desconectar. Eu não quero ver naqueles dias, mas eu também não posso não ver. Eu não posso fingir que a realidade que está à minha volta não está conectada a mim. Nesta hora, é necessário lembrar alguma coisa que alguns dizem, né? Há pessoas, por exemplo, que nunca vão a uma reunião de condomínio num prédio. Você só não vou lá, sabe por quê? É só uma discussão, uma brigaiada, então eu não quero participar. Já participou. Porque a ausência, ela é o reforço daquele que vai ser vitorioso. Ela é o voto branco, tem um significado contrário. Aquele que escolhe neutralidade já decidiu estar ao lado de quem vai vencer. Por isso, as pessoas como a gente, que não estão mergulhadas nisso como partícipes meliantes, mas que estão acompanhando como cidadãos, a gente tem que prestar atenção para ver até que ponto, vez ou outra, eu quero um respiro e, portanto, eu me desconecto da informação apenas para não ter uma dor de cabeça contínua, ou quando isso é omissão, quando isso é algo que faz com que eu seja cúmplice por não participar. Eu não tenho a menor dúvida que a gente não aguenta o tempo todo, tá lendo tudo, vendo tudo, mas retirar-se, vez ou outra, é um sinal de busca de sanidade. Como acontece, a vida e a política, elas são como um mar. Você nunca soube de um peixe que morresse de velhice. Você soube, um peixe morreu, faleceu de velhice, não. Um come o outro. A política, ela tem um pouco isso. O mundo da política é como o mar, não há velhice que chegue. Você é deglutido antes que fique, mais velho. Embora nós tenhamos, por exemplo, os tubarões aí, alguns milhões de anos circulando, mas não é o mesmo tubarão. Ele será, assim como ele deglute, ele será deglutido. A vida não precisa ser desse modo, mas ela pode ser. Mahatma Gandhi dizia, olho por olho, uma hora acabamos todos secos. É uma escolha, é uma decisão. Certo? Lindo. Não por isso. Obrigado. Grato. Obrigado.